Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. Dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, que eu só quero na verdade mostrar para vocês um site que chama MTG Cardsmith, que é um site de criação de cards. E eu estou utilizando esse site aqui para criar cards Pauper. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco das cartas que eu criei. Na verdade já criei 11 cartas, que são essas 11 aqui que vocês estão vendo na tela, mas não dá para ver o efeito ainda. Então eu vou mostrar uma por uma. Elas não existem, né? Inclusive a arte delas são de outras cartas. Eu peguei tudo no Google, então muitas dessas artes já existem, são meio que recicladas. Até porque eu não sou artista nem nada, eu só coloquei minha criatividade para funcionar um pouco, para criar algumas cartas. Elas são bem simples, assim, eu já pensei também no power level do Pauper, né? Já pensei para que elas já a maioria delas já saiam jogando de cara, assim, sabe? É óbvio que essas cartas não vão ser printadas, mas é mais uma coisa assim de exercitar a imaginação, sabe? Então eu vou começar com a primeira carta, que para mim é a minha favorita, que é uma remoção branca, que na minha opinião é isso que os decks brancos precisam mais, que são remoções. E no caso, essa remoção aqui que eu fiz. O nome dela é Holy Whip. Não sei, tipo, o nome e o. Não faz muita diferença. A arte também não faz muita diferença. É mais o efeito que eu quero mostrar pra vocês do que eu pensei, assim. Por uma mana, uma instantânea, como um custo adicional pra castar essa mágica, tu vira uma criatura branca que tu controla. E essa mágica dá 3 de dano na criatura alvo. Então essa é uma mágica bem legal. Na minha opinião, é o que os decks brancos mono whites, né, precisam. Porque na minha opinião, Sunlance é uma carta muito ruim por não dar alvo em outras criaturas de outras cores. Quer dizer, não dá alvo em criaturas que são brancas, então isso é uma coisa bem ruim. Principalmente contra decks como Kudota, então eu meio que criei essa remoção aqui pra tapar esse buraco aqui da cor branca. Eu também escrevi em inglês porque para mim fica mais fácil, até porque eu estou usando o Getterer para copiar e colar assim, algumas partes de efeitos para ficar um pouco mais certo a gramática do inglês e tal. Então essa é a primeira carta, essa arte que nem sei de onde que é, mas tudo bem. Agora eu vou mostrar a segunda carta. Os efeitos das cartas que eu fiz são bem simples, não tem nada muito complexo para ser mais ou menos parecido assim com o que a gente vê no Pauper. Então essa carta aqui é tipo um Gourmag Angler, só que vermelho. Tipo, eu sei que quando foi lançado as cartas com Delve, elas foram Sultai, mas eu resolvi colocar esse vermelho porque na minha opinião o vermelho tem cartas boas para colocar no cemitério, como por exemplo o Faithless Looting, então essa é uma carta que seria bem legal se ela existisse, na minha opinião, por 8 manas, 7 genéricas e uma vermelha, uma 4/3 com ímpeto e delve. Então tu pode baixar ela por uma mana vermelha, se tu tiver 7 cartas no cemitério, e ela bate 4 por uma mana, então é uma carta bem legal, Flame Beast, e essa arte aqui, que tem um pouco a ver, mas eu não sei de onde que é a arte, então perdoe se eu estiver roubando a arte de alguma carta do Magic que vocês gostem. Mas enfim, vamos para a próxima carta. A arte não tá muito boa. Essa carta aqui eu já pensei mais voltado para decks com Madness, porque na minha opinião aquele Merfolk Luther que é por 2 manas, o problema dele é que ele é 2 manas, né? Então eu pensei em alguma coisa um pouquinho mais rápida pro formato. Então eu criei essa carta aqui. Sea Opener, um Merfolk, 1 mana, 0/2. Tu vira, tu descarta uma carta e tu dá Scry 3. Então, de certa forma, ela não vai comprar nenhuma carta, ela uma espécie de card disadvantage quando tu faz esse efeito, mas Scry 3 é muito importante, e se tu descartar alguma coisa do tipo um Basking Root Walla, tu vai colocar ele no campo direto, então acaba não tendo tanto esse card disadvantage, e a criatura alvo ganha travessia de ilha para combinar um pouco com o Merfolk também, que eu acho que ele tá debaixo d'água aqui, pelo que parece. Então, também pensei nessa travessia de ilha para colocar em cartas do tipo Vorme Arrogante, tipo bater com Vorme Arrogante com travessia de ilha deve ser bem legal. Então essa é a terceira carta que eu vou mostrar para vocês, o Sea Opener. A quarta carta é uma carta que não sei se vocês vão gostar, que ela é bem overpowered na minha opinião, que é o Elfo Rancoroso, o Rancorous Elf. Por 2 manas, uma verde e uma qualquer, ou seja, tu pode baixar com Burn Tree Emissary.
É uma 3/1 com um trample. Na verdade, a minha ideia dessa magia, dessa carta é fazer um elfo com um rancor equipado já, tipo, já de cara, sabe? E quando ele for colocado no cemitério vindo de jogo, tu pode pagar uma verde. Se tu fizer isso, tu retorna ele do cemitério pra mão. Então é uma carta muito forte pro Pauper. É claro que essas cartas não vão ser printadas, mas é bom de pensar que seria legal se elas fossem printadas. A quinta carta eu pensei mais para os monoblacks, aqueles Suicide Blacks que perdem bastante vida, que é o Brilliant Skin Anurid, uma mana preta, uma qualquer, uma 2/2 com Menace, então ela só pode ser bloqueada por duas ou mais criaturas. E se tu perdeu vida nesse turno, ele ganha lifelink. Então isso é bem legal com aquelas cartas que perdem vida na manutenção, né? Como por exemplo o Carnophage e aquele outro vampiro que perde vida na manutenção. Tu vai ganhar um pouco dessa vida de volta, então isso aqui é bem legal. Esse, essa arte aqui é de um Anurid, não sei qual é o nome da carta, mas enfim, isso é o de menos. Bom, agora eu vou falar sobre a quinta carta, não, sexta carta, que é A Goblin with a Cannon. Na verdade, eu não sei, não tinha um nome melhor para colocar. Essa aqui é uma arte de um artefato, se eu não lembro o nome do artefato exatamente, mas é uma mana vermelha, uma qualquer, 2/2. Acho que a maioria, algumas cartas já foram nesse custo, esse poder e resistência, que na verdade para mim é uma coisa bem apropriada pro power level do Pauper, né? E tu sacrifica um Goblin e essa carta aqui dá 1 de dano na criatura e dá 1 de dano em si mesma. Então isso quer dizer que tu só pode sacrificar um Goblin por turno com essa carta, isso restringe um pouco o efeito, mas caso o oponente use alguma carta que vá dar dano em todos os Goblins, como por exemplo o Electricity, tu pode sacrificar todos os Goblins em resposta e dar 1 de dano nas criaturas do oponente para cada Goblin que tu for sacrificar. Então isso é uma interação bem legal. Também é muito bom para atacar, assim, usar como combate trick. E é muito bom com cartas do tipo aquele Goblin de uma mana, que quando morre dá 1 de dano na criatura ou jogador alvo. Esqueci o nome, acho que é Goblin Arsonist. É, Goblin Arsonist. Então ela tem uma interação bem legal com aquela carta. Bom, vamos para a próxima aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Espero que o vídeo não fique muito comprido. 7 minutos, tá bom? Acho que vai dar uns 12 minutos. Isso aqui, na verdade, eu queria fazer um ciclo, mas eu descobri que é meio difícil de fazer um ciclo com essas cartas. Que na verdade o que eu quis fazer é um terreno, uma mainland no caso, né? O Magma Crater, não tem muito sentido o nome das cartas. Essa arte aqui que é de uma carta que já existe. Ela entra em jogo virada, tu vira uma mana vermelha, então é um terreno que entra em jogo virado, mas pode gerar mana. E por uma mana vermelha, ele vira uma 1/1 elemental, que tu pode sacrificar ele para dar 1 de dano na criatura ou jogador. É tipo um efeito de um Mob Fanatic, que pode ser muito útil, sei lá, num Burn ou num Goblins, porque tu pode matar o cara e tu pode matar alguma criatura também em resposta, como por exemplo uma Spell Stutter sem correr o risco de tomar uma anulação. Então eu pensei nessa carta aqui. Talvez o custo de ativar seja mais certo, né? Seja uma qualquer, uma vermelha, mas eu fiz assim só para mostrar para vocês. Mostrar umas cartas que eu fiz mais recentemente. Eu tenho jogado Zuberos bastante. E eu acabei fazendo o Rotten Hand Zubera, que é uma mana preta 1/1. Tu sacrifica um espírito, tu ganha 1 de vida. Todos os Zuberas, eles são um Zubera espírito, então tu pode sacrificar um espírito, que no caso um Zubera, e tu vai ganhar 1 de vida. Então isso é uma carta que ela funciona como um Carrion Feeder extra e um Visceracir extra, e também funciona como um Zubera a mais para ser colocado no cemitério, então isso aumenta bastante o efeito dos Zuberas, isso é bem legal. E no fim do turno, se ele for colocado no cemitério vindo de jogo, tu exila uma carta do cemitério do oponente. Então tu vai descartar cartas da mão do oponente com aquele Zubera preto, né? Esqueci o nome. Mas tu vai descartar toda a mão dele e no fim do turno tu pode exilar alguma coisa do tipo Chainer's Edict ou alguma coisa parecida com essa carta aqui. Então essa é a minha ideia. Essa arte aqui, acho que não sei se ela existe, eu acho que é, sei lá, criada por algum fã, assim, e ela é baseada no Zubera vermelho, mas eu achei bem legal, assim, e também, então combinou um pouco com a carta, apesar de ser do Zubera vermelho e eu tô fazendo com o Zubera preto, mas enfim. Vamos para a próxima, que é o Jungle Survival. O Jungle Survival é um combate trick,
que é por 3 manas, uma verde, uma 2 qualquer. Ela custa 2 a menos se tu castar no teu próprio turno, ela não vai deixar de ser uma instantânea, ou seja, tu pode usar como um combate trick, e a criatura alvo que tu controla recebe mais 2, mais 0, mais 2 até o final do turno, e luta com a criatura do oponente. Então essa é uma carta bem legal, tanto para usar no turno do oponente, para salvar, sei lá, de um raio, alguma coisa do tipo, e tanto para como remoção também, ela não dá um mais 2 daquela outra luta que tem, que se usa bastante no verde. Então ela acaba sendo um pouquinho pior, talvez, não sei. Mas essa é a carta que eu resolvi criar. Essa arte aqui eu não sei de onde é, mas eu peguei e achei que fosse apropriada para a carta. E vamos para a penúltima carta, que é o Frontline Soldier. Uma carta bem simples. Por uma mana 1/1, Frontline Soldier recebe mais um enquanto tu controla outro soldado. Então essa é uma carta bem legal para um tribal de soldados, aqueles que tem no Pauper, mas que não são muito competitivos. Então essa carta seria meio que para deixar o deck um pouquinho mais competitivo. E foi o que eu pensei para essa carta. Uma mana 2/2, digamos assim. E essa carta aqui que é como se fosse um Insect Illusion, que é uma mistura daquele Phantasmal Bear, que quando ele é alvo de uma mágica tu sacrifica, e de o Delver flipado. Então essa arte que eu também não sei de onde é, desculpa aí por ter pego a arte de uma carta de Magic, mas é uma mana azul e uma qualquer, uma 3/2 com voar. Quando for alvo de uma mágica ou habilidade tu sacrifica. Então é uma carta bem forte, por ser 2 manas, 3/2 voar, mas tem esse pequeno problema de ter que sacrificar caso seja alvo de uma mágica. Então, essas são as cartas que eu criei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um pouco diferente. Eu tô num momento assim do meu canal que eu tô experimentando bastante coisa nova, assim, não quer dizer que vai ser o melhor conteúdo possível, eu tô mais testando, vendo o que o pessoal curte mais. Bom, vou mostrar para vocês então como é que faço para criar uma carta nesse site. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma arte. Eu já vi artes aqui que eu já escolhi para esse vídeo aqui. Vai carregar um pouquinho e depois vocês vão poder configurar como vocês querem. Tá inteiro aqui, daí vocês vão confirmar. Caso a imagem seja pequena, vocês podem vir aqui. Daí eu vou colocar Next e agora vai ser a criação da carta. Bom, aqui eu coloquei um nome e coloquei um tipo de carta, no caso criatura, só para mostrar para vocês como que faz o preview. Aqui vocês fazem o preview para vocês verem como que a carta é. Daí dá pra ver como que é a carta, ela vai estar incolor, vai estar toda errada. Aqui o nome da carta, o efeito quando vocês colocarem, o poder e a resistência. E vocês podem fazer o download aqui, vocês podem publicar caso vocês tenham uma conta aqui nesse site. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!